E aí, bora estudar? Bora dar uma estudada? Pegou tua camiseta folgada, teu shortinho folgado, né? Pode ficar sem sandália, né? E bora dar uma estudada em atos administrativos. Vamos focar em direito administrativo agora, né? Vamos falar sobre atos administrativos, como sempre. A nossa apostila ela vai ficar aí embaixo, baixa ela ou vai lendo pelo próprio link do Dropbox, né? Se você baixar a apostila, dando Ctrl L no Word, vai aparecer um sumário bem aqui no canto, não deve estar aparecendo no vídeo, mas está aparecendo para mim, e aí dá para você se guiar de acordo com a numeração que eu vou apresentando dos tópicos, beleza? Vamos estudar com calma e tranquilidade, porque a gente vai falar sobre elementos ou requisitos do ato administrativo, sendo que eu já falei em um outro vídeo sobre competência, finalidade e forma. 3 elementos que sempre serão elementos vinculados. Serão elementos vinculados tanto em atos que são discricionários, isso mesmo, como em atos que são vinculados. Aí não tem como, né? Vinculados, os elementos também são vinculados. Mas discricionários, os elementos vão ser. Os atos discricionários, os elementos vão ser discricionários. Beleza? Esqueçam os 3 e vamos focar nos 2 últimos: motivo ou causa, objeto ou conteúdo. Como eu disse numa aula anteriormente, tudo depende de que doutrinador a gente está estudando, né? Tem doutrinador que modifica a nomenclatura, mas o conceito é o mesmo, né? Como o próprio nome já diz, deu causa ao ato administrativo, né? O que deu causa ao ato administrativo são os fundamentos fáticos ou fundamentos jurídicos que dão ensejo, que fazem com que ocorra o ato administrativo. Esse é o motivo, beleza? Vamos para o conceito do motivo, né? Aí a gente está no tópico 5.4 e só vai acompanhando. Ó. Aí o conceito é a situação de fato ou de direito. É um fundamento, né? É uma fundamentação. Tem que ter uma fundamentação, em regra, tem que ter uma fundamentação, né? Essa fundamentação, ou melhor, esse motivo, né? Ele deve existir, tá? Ele deve existir, o motivo sempre deve existir. O que acontece? O que eu estou querendo dizer, na verdade, é a diferença entre motivação e motivo. Motivo é a situação de fato ou de direito. E já a motivação é nada mais, nada menos do que a transcrição dessa situação de fato de direito. É a expressão, é a colocação expressa no ato administrativo da situação de fato de direito que deu causa ao ato administrativo. Vamos para um exemplo. O servidor vai ser exonerado. Passou um processo administrativo disciplinar, observando o contraditório e ampla defesa e ao final, né, se decidiu pela exoneração, né? A gente pode citar uma das hipóteses: o sujeito não foi aprovado no estágio probatório. Ele não foi aprovado nas avaliações que tiveram, e aí, visando ao princípio da eficiência, a administração pública não quer esse servidor que é ineficiente. Aí o que acontece? Calhou de não ter passado no estágio probatório, cai na hipótese de exoneração, né? Correto? A hipótese de exoneração não é uma demissão, tá? Não é uma punição, é exoneração, eis o nome. Quando torna-se vago, não por demissão, né? E não por punição, mas sim por exoneração. Ele simplesmente vai sair. Agora toda Agora toda essa situação, né? Aí toda essa situação
de fato, aí toda essa situação de fato de direito vai estar exposta lá na portaria ou ato que vai exonerar aquele servidor, correto? Olha, presta atenção, o motivo existiu, a causa existiu, tudo existiu, e aí deu ensejo ao ato de exoneração, correto? E lá no ato que exonerou, né, tem uma forma para isso. Um ato veio e exonerou o servidor público. Nesse ato tem contido lá o considerando, dizendo que de acordo com um procedimento administrativo houve a situação que deu ensejo à exoneração, a não aprovação no estágio probatório. Pronto, fechou? Aí ele não passou no estágio probatório. Uma das hipóteses é não aprovação no estágio probatório, tá certo? Não é uma penalidade. E aí a gente tem aí o motivo e temos a exposição desse motivo lá no ato administrativo. Logo, nós temos a motivação também, tá certo? Vamos recapitular. Motivo é a situação de fato ou de direito. Já a motivação é diferente do motivo. A motivação é a exposição da situação de fato de direito, ou é a exposição do motivo, beleza? Falei rápido, rebobina a fita que dá para anotar, beleza? Vamos continuando, aí vem a diferenciação. Agora, só um detalhe, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, na verdade, né? Tome cuidado. Se ele não colocou lá essa motivação no ato, ou seja, ele não expôs o motivo, né, há possibilidade de haver uma convalidação ou um saneamento ou uma correção desse vício na motivação, tá certo? Agora, se, digamos, o motivo realmente ele não existe, não houve a não aprovação no estágio probatório dele, não houve isso, mas houve o ato exonerando ele por não ter sido aprovado, mas não, ele não deixou de ser aprovado. Na verdade ele foi aprovado, vamos colocar assim, na verdade ele foi aprovado, logo o motivo não existe, não é verdade? Então presta atenção, uma coisa eles terem colocado lá na exposição que tinha motivo, mas o motivo não existe, né? Aí outra coisa é eles não exporem o motivo, ou seja, não existir a motivação. Mas existe o motivo, eles só não colocaram lá no ato. Tem problema? Tem. É o vício, mas sanável, correto? Aí a gente pula direto para o 5.4.5, correção do vício da ausência de motivação. O motivo não existia, então não tem como corrigir, já era, tornou-se inválido o ato administrativo, beleza? Mas a motivação, se ela não existia, ou seja, não foi exposto o motivo, dá para corrigir até dentro de um remédio constitucional. Por exemplo, ele foi exonerado e aí ele busca junto ao judiciário a correção, ele busca a anulação, né, do ato que exonerou por não ter existido motivo, alegando ele. Na verdade, quando a autoridade coatora é notificada a apresentar as informações nesse mandado de segurança que foi impetrado por esse servidor público que foi exonerado, a autoridade coatora eita, coronavírus. Aí para corrigir, a autoridade coatora pega e diz, realmente a gente não fez a motivação, não expusemos o motivo, mas o motivo existe, está aqui, agora a gente expôs o motivo por meio das presentes prestação de informações. Tem problema nenhum. Foi corrigido o vício? Foi corrigido o vício perante o judiciário, não tem problema nenhum, tá certo? Corrigiu o vício, que é a ausência da motivação, mas o motivo, se ele não existir, não dá para corrigir.
existindo motivo, mas este não foi exposto, aí, meu patrão, dá para corrigir, tá certo? Tá aí o julgadinho, tá bom? Do STJ, isso, do STJ, isso, RESP, do STJ. Não, tá aqui, ó. Grave regimental, recurso, mandado de segurança. Legal? Beleza. Agora, a gente sai do 5.4.5 e volta para o 5.4.4. Princípio da obrigatoriedade da motivação. Presta atenção. Em regra, né? Na verdade, a lei do processo administrativo, por exemplo, que pode ser tomada como base para a gente anular, por ausência de motivo, né? Ou por buscando a correção da motivação, porque não foi exposta, né? Traz uma série, né, de incisos que praticamente colocam como regra a obrigatoriedade da motivação. Vamos dar uma olhada nesse dispositivo. Deixa eu só ver se está gravando. Tudo bem, tudo gravando, 11 minutos já, né? Opa, vamos lá. Lei do processo administrativo, artigo 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, né? Com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Motivação, beleza? Aí ele diz uma série de coisas. Vamos para o último inciso, que é mais bonitinho aqui. Ó, quando importar uma ação, né, revogação, suspensão ou convalidação do ato administrativo, é necessário que haja a motivação, ou seja, que seja exposto o motivo, tem que expor, meu patrão. E aí, se ele não expor e não existiu o motivo, pronto, já era, meu patrão. Bora anular esse ato administrativo, tá certo? Nada impede, é claro, que ele faça um novo ato administrativo, correto? Existindo, desde que exista, é claro, o motivo ou a causa que deve ser aquele ato administrativo, beleza? Aí nós temos uma exceção constitucional, olha aí, uma exceção constitucional. Gravem que há possibilidade de ocupar cargo em comissão, né? Independentemente de ter um vínculo anteriormente com a administração pública. Pode ser ocupado um cargo, né? É o chamado cargo de comissão, cargo comissionado. Quando um agente vem ocupar alguém que preenche os requisitos vem ocupar o cargo em comissão, mas não precisa, né, ter aquela motivação, situação de direito, que é passar no concurso público, tá certo? Nenhum momento também precisará a administração pública justificar, né, dizendo que alguém que preenche os requisitos legais, além de preencher os requisitos legais do cargo, ele pega e expõe, ele é um ótimo cidadão, por isso eu vou nomear. Não precisa também dizer lá no ato administrativo se é cargo em comissão, é de livre nomeação. Não precisa ele também colocar dizendo que o cidadão passou no concurso público, porque esse cargo em comissão é de livre nomeação, não está vinculado ao fato de ele ser uma boa pessoa, um bom cidadão, não está vinculado a ele ter passado no concurso público, não, é de livre nomeação. Assim como também é livre a exoneração, correto? Beleza? Agora presta atenção. Vamos dar um outro exemplo aqui. Né? Ele não precisa, né, fundamentar, né, quando se tratar de nomeação ou exoneração de cargo comissionado, tá? Isso se chama
Vamos ver se eu botei aqui. Ad nutum, né? Há uma palavrinha. Acho que tem uma questão de prova aqui. Ad nutum, para mostrar para vocês como é que se escreve. Não tem, poxa. Então anota aí, ó. É de livre nomeação e livre exoneração. A investidura em encargo em comissão, tá? O dispositivo está errado, não é esse 37.2. Vamos ver se eu consigo acessar aqui rapidinho. 37. CF. Aí o que acontece, né? A comissão dando uma procurada aqui no dispositivo que regulamenta cargo em comissão. Não, é esse mesmo, 37.2. Não é essa parte. É a parte final do dispositivo. Aqui, ó, tá aqui ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado pela lei de livre nomeação e exoneração. Aí o termo em latim para esse tipo de cargo, né, ou melhor, para esse tipo de exoneração, ele se escreve assim, ó, AD, beleza, espaço, NUTUM, ad nutum, né? Quer dizer que não precisa fundamentar, né? Não, é de livre exoneração, ele não precisa justificar porque ele está exonerando, mas isso só ocorre no cargo em comissão, tá certo? Beleza, fixamos aí o princípio da obrigatoriedade da motivação e colocamos a exceção. Agora, baseado na regra e na exceção, a gente precisa analisar a teoria dos motivos determinantes. Aqui que a parada é séria. Depois a gente volta para questões, vamos logo fazer. Ó, a questão aqui do exame da ordem. Vamos logo fazer e depois a gente fala sobre a teoria dos motivos determinantes, tá certo? Ainda falta falar sobre a motivação aliunde, aí esquecendo. Vamos lá, a gente volta ainda. Manuel da Silva, comerciante, beleza. Aí ele, a fim de oferecer ao poder público um serviço diferenciado, né, formulou um pedido de autorização de uso de bem público, uma calçada, né? Ele quer usar a calçada. Com a autorização concedida pelo município, Manuel comprou um monte de coisa aí para poder fazer o estabelecimento dele, empresarial. Beleza. Uma semana depois, né, de ter sido concedida a autorização, a própria prefeitura foi lá e revogou a autorização. Ó, detalhe importantíssimo, tá? Eu já devo ter falado em outros vídeos meus. Ato discricionário, tá certo? Sempre, né, é exemplo de ato discricionário o ato que tem R na palavra. Tipo, autorização é um ato administrativo. Aí eu pergunto, esse ato, ele é discricionário ou vinculado? Pronto, é só decorar. Tem R na palavra? Tem, tá aqui, autorização. Se tem R na palavra, a gente tem aí um ato discricionário, ou seja, pode revogar? Pode revogar, porque se revoga atos discricionários, tá? Se fosse ato vinculado, não se falaria em revogação, correto? Vamos lá, sem apresentar fundamentação. Olha só, uma semana depois revogou a autorização sem apresentar fundamentação, detalhe importante, né? Ou não? Vamos ver. A respeito do ato que revogou, assinale a correta. O ato administrativo discricionário, beleza. A autorização e sua revogação não podem ser investigadas na via judicial. Pode ser sim. Princípio da inafastabilidade de jurisdição, não é isso?
artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Nada afastado, nenhuma lesão afastada da análise judicial. Então, esqueça, não precisa nem saber direito administrativo, basta saber a Constituição, né? A Constituição já matava essa questão. Preste atenção, o judiciário vai intervir nesse ato, mas só para analisar o parâmetro legal, a legalidade do ato, a legalidade da revogação. Ele não vai analisar a oportunidade e a conveniência não, porque isso é mérito da administração, beleza? Vamos lá. A despeito de se tratar de ato administrativo discricionário, é admissível o controle judicial. Pronto, acabei de falar, né? Contraditória a letra A, ou seja, ou marcava a letra A ou marcava a letra B, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui importante. É ato vinculado, decora. Tem R, não é vinculado, já era. Bora para outra. Autorização é ato de inscrição, beleza. Mas, uma vez definido o uso, passa-se a estar diante de ato vinculado. Não tem essa de transformar ato discricionário em vinculado depois de ter autorizado, não. Continua sendo, na verdade ele é e vai ser sempre, né? Beleza. Aí um edital, né, de licitação, legal, foi publicado. Beleza, edital de licitação é um ato administrativo, correto? Aí houve a homologação, né, do concurso, deve ter sido isso, né? Beleza, ele homologou, mas antes da etapa de homologação, né, da aprovação, deve ser, o gestor da licitação, né, o gestor da licitação, né, decidiu não realizar o certame, tá? Ele pegou, disse que não era o momento oportuno, ou seja, ele revogou, né? Nessa situação hipotética, ao determinar que não realizaria o procedimento licitatório, o gestor deveria ter justificado a medida, elencando os motivos que o levaram a tomar a referida decisão. Tem que ter os motivos, tem que ter. Pela regra, os atos administrativos devem ser motivados, né? Quando importa anulação, justamente o inciso que a gente lê, né? Tá aqui, exonerado a denúncia, sabia que eu tinha, né? A gente já volta para essa questão aqui do SESP, que ela deveria estar aqui. Quem que é teoria dos motivos determinantes? Vamos recapitular. A gente falou que a regra é motivar, tá? Vamos então dar um exemplo de quando a regra é motivar, né? E ele motivou e esse motivo determinou aquele ato administrativo. Como assim? Ele não foi, o nosso exemplo era o seguinte: o agente não foi aprovado no estágio probatório, logo ele vai ser exonerado, beleza? Aí ele vai ser exonerado, né? E no momento que ele foi exonerado, o ato de exoneração dele expôs, né, que ele não foi assíduo, né, como se comprovou no processo administrativo, tá certo? Por esse motivo, né, por não ter sido uma pessoa assídua, ele não passou nas avaliações do estágio probatório e, consequentemente, foi exonerado. Aí ele pega e puxa, né, um relatório de frequência dele e um relatório de atividades que ele fez no sistema, né, e os horários, né, dispondo sobre os horários. E a inassiduidade foi devidamente afastada. Isso tudo, podemos fazer assim um exemplo, provado mediante documentos num mandado de segurança perante o judiciário. Aí o judiciário pega e diz: peraí, você disse, administrador, que está exonerando ele porque ele não foi aprovado no procedimento administrativo, no estágio probatório, porque ele era inascido. Esse motivo determinou a exoneração e esse motivo não existe. Então eu vou anular. Vou conceder para que ele volte. Aí ele volta, né? Vai liminarmente. Aí ele volta e tal, aí vem
me empresta as informações da autoridade coautora. Que negócio é esse? Aí a autoridade coautora pega e diz, opa, desculpa, na verdade, né, o processo administrativo não é bem isso. Era para avaliar, né, o comportamento dele perante os outros colegas de trabalho, inclusive com insubordinações que foram detectadas pelo seu superior hierárquico. Não, peraí, tu tá me dando outro motivo para exonerá-lo? É isso? Aí o agente público balança a cabeça, sim. Pois então, meu chefe, o motivo que determinou foi outro, correto? Correto. E o motivo que determinou o ato é o motivo que deve permanecer. Não adianta você vir aqui e colocar outro motivo, não. O motivo que determinou é aquele lá exposto, tá certo? Expôs o motivo no ato administrativo, este motivo determina o ato. Não adianta depois você vir querer, em sede de mandado de segurança, prestando informações ou numa contestação lá numa ação ordinária, no judiciário, e querer modificar os seus motivos, porque realmente não era aquele, era esse. Não, o motivo que determinou foi esse e o motivo que está lá é esse, então esse é o motivo determinante. Beleza? Vamos procurar aqui o conceito. É aquele que no momento da execução do ato prende o administrador aos motivos que ele alegou no momento da sua edição, tá? Sujeitando-se à demonstração de sua ocorrência, de tal modo que se não existir ou ser falso, né, implica em nulidade. Foi a nossa situação, né? Ele expôs que era aquele motivo e não era, então vamos anular, tá? Segundo a teoria dos motivos determinantes, se você expôs que foi esse motivo determina o ato. E se esse motivo não existe ou é falso, a gente anula o ato administrativo. Beleza? Agora vamos dar um outro exemplo, que é exatamente aquela questão, se eu não estiver enganado, aquela questão do SESC, né? Que a gente pulou e que eu disse que estava no local errado. Vamos, presta atenção. É de livre exoneração o cargo em comissão, beleza? E aí depende, né, da legislação, tá certo? Que criou o cargo em comissão. Porque tem alguns órgãos que tem cargo de comissão que só vai ser ocupado por quem é do quadro, ou seja, quem já ocupa um cargo efetivo. Aí ele vai pegar, deixar de stand-by o cargo efetivo dele e assumir e ser investido num cargo em comissão, para ganhar um pouquinho mais, né? Tudo bem, tudo tranquilo. Mas tem outros órgãos que dizem não, esse cargo em comissão é de livre nomeação, independentemente de ter vínculo ou não com a administração pública. Aí pode vir qualquer uma pessoa, de dentro ou de fora do quadro. Beleza. Aí vamos a um exemplo. O cara, cidadão, foi nomeado para esse cargo em comissão. Não precisava dizer que ele passou no concurso público, porque não é esse o fundamento, né? Já que é cargo em comissão, beleza? Aí beleza, aí ele foi lá, tá lá trabalhando, tá bem trabalhando, né? E digamos, vamos dar um exemplo aqui bacana, ó. Aí me disseram isso que aconteceu, eu tirei essa dúvida, aí eu peguei, rapaz, vou dar esse exemplo agora mesmo pensei. Aí o colega, não vou dizer o nome, ele pegou e disse, cara, ele estava lá trabalhando e tal, tudo bacana, tudo tranquilo. Mas o problema é que veio uma estagiária bonita, linda, estagiária, linda. Ela era inteligente, esforçada e tudo. Mas era estagiária, né? Aí acabou o contrato, não dava para renovar. E vamos lá, o secretário, né, podia nomear um assessor, né, jurídico para ele, um assessor de gabinete, né, da secretaria da estadual, secretaria estadual, ele podia nomear. E essa nomeação era de livre nomeação e livre exoneração. Era um cargo em comissão, beleza? Aí ele tinha lá o cara, mas só que aí ele viu a estagiária, bonita, linda, cheirosa, glamourosa, bem vestida, né? Aí ele disse, cara, já sei. Vou mandar o fulano embora e vou dizer para o fulano e vou colocar no ato de exoneração dele
que ele está ocupando um cargo em comissão, estou exonerando ele desse cargo em comissão, porque não há recursos financeiros para pagar a quantia devida para esse cargo em comissão. Então vou ficar sem esse cargo em comissão, vou ficar sem assessor técnico ou assessor de gabinete. Aí ele pega, exonera e justifica isso no ato administrativo de exoneração do cara. Ele diz: cara, não tenho dinheiro para te pagar, então vai ser exonerado. No dia seguinte, o que ele faz? Chama a estagiária, linda, cheirosa, glamourosa, cheirosa, bonita, sensual e etc, bem vestida, né? Aquele bem vestido, né? Aí ele pega e diz: vou lhe nomear como minha assessora, tá bom? Não precisa eu dar motivo, correto? Nomeação livre. Ele pega e nomeia a pessoa. Aí o que tinha sido exonerado fica pé da vida e vai ao judiciário requerendo a anulação do ato administrativo, dizendo que aquele motivo era falso. O motivo que estava lá exposto no ato da sua exoneração era falso, porque tem sim recurso financeiro que no dia seguinte já saiu o ato nomeando a fulana para vir ocupar o mesmo cargo em comissão, ou seja, tem dinheiro, só não queria o cara, mas aí ele pegou para ficar bem com o cara, ele disse que não tinha e botou isso. Precisava ele botar? Não, é livre exoneração, mas ele botou. Se ele botou, o que acontece? Determina. O motivo determinou. Se o motivo determinou e o motivo é falso, o que a gente faz com o ato que exonerou? Aquele cidadão que não era bonito, não era cheiroso, não era perfumado, não era bem vestido, o que a gente faz? Anula o ato administrativo. Ele volta? Ele volta. E a outra? A outra, mano, a administração que se vira, vai ficar com os dois. Vem cá. Tá correto o judiciário anular esse ato? Tá, porque o motivo que determinou era falso, então a gente anula. Teoria dos motivos determinantes. Agora, concordam comigo que na prática, sabe o que vai acontecer? Vai ser feito um outro ato de exoneração e que vai estar livre de motivação, não será exposta a motivação, né? Não será exposto o motivo, desculpa, não será exposto o motivo, ele vai ser exonerado e tchau e bênção. Ele pode agora recorrer ao judiciário? Pode recorrer. Vai ganhar? Não vai, tá? Não vai, porque não tem motivo ali nenhum e é de livre exoneração, ele pode exonerar, tá? A não ser que tenha algum erro, sei lá, na forma, na competência, né? E aí se não houve nenhuma invalidação, não vai dar, tá? Ah, mas o motivo que ele foi por causa da estagiária, e ele só não botou no ato. Sim. E aí não tem problema nenhum. É de livre exoneração, ele nomeia quem ele quer. Tá dando problema aqui. Aí ele já. Ele nomeia quem ele quer, tá certo? E além de nomear quem ele quer, ele exonera também da hora que ele quiser, a qualquer momento. E isso é chamado de exoneração ad nutum. Vamos para a questão. Já leu? Vamos para essa. Deixa eu ver se está tudo bem aqui com a câmera. Tudo ótimo. Falta mais uma coisinha, duas coisinhas. Pronto, isso é rápido. Ó, situação hipotética. Um servidor público, né, efetivo, ele passou no concurso, beleza. Indicado para um cargo de comissão, mas ele está num cargo de comissão, ou seja, está aqui o cargo, digamos que um cargo seja uma cadeira. Pô, está aqui, ó. Ele passou no concurso público para esse cargo, onde está sentado. Beleza. Aí agora ele quer, sei lá, ele prestou um bom serviço, foi visto como um bom servidor, e aí um superior tem a possibilidade de indicar alguém para um cargo de comissão, indica e é nomeado. Quem? Esse cara. Ele sai da cadeira dele de cargo efetivo, estou saindo, ó. Aí eu venho para minha cadeira de cargo em comissão. Tranquilo? Ele continua efetivo? Continua, só que ele deixa de lado, stand-by, né? Se der merda aqui, se der problema, se ele for exonerado livremente aqui,
de livre exoneração, o que ele faz? Volta para o cargo efetivo dele. Se ele não fosse para o quadro, ele ia para a rua, não voltava, se voltasse só se fosse para cargo comissionado, beleza? Então o cara é do quadro e ele ocupa aí um cargo de comissão. Aí ele foi exonerado ad nutum, né? Eu acho que é assim que se fala, não sei. Aí sob justificativa de haver cometido assédio moral, eita, pega pesado, no exercício da função. Posteriormente, a administração reconheceu a inexistência da prática do assédio, mas o cara tinha sido exonerado, né, parceiro? Mas persistiu a exoneração do servidor, por se tratar de ato administrativo discricionário. Beleza. Nessa situação, o ato de exoneração é válido, por não se aplicar a teoria dos motivos determinantes. Não. Qual foi o motivo, né, que determinou a exoneração? Justificativa de haver cometido assédio moral. Presta atenção, quando ele fala, a questão fala justificativa de haver, esse fato ele está querendo dizer que foi exposto no ato de exoneração, ou seja, é a motivação. Ou seja, é a motivação, tá certo? Aí, a motivação qual foi? Assédio moral. Não existiu o motivo, né? Não existiu o assédio. E aí, o que acontece? A exoneração pode ser anulada? Pode. Ele busca o judiciário, busca a anulação. E aí, se o competente para fazer a revogação, ou melhor, a anulação do ato administrativo não faz, né? Ele pode buscar o judiciário? Pode. Ele busca o judiciário com a justificativa na teoria dos motivos determinantes de que o motivo que determinou não existiu. Logo, o ato que tem aquele motivo também deve ser anulado, né? Também não deve existir. Beleza? Agora, vamos para a última coisa de motivo. Depois tem objeto, bem facinho, né? E a gente encerra. Motivo aliundio ou per relatione, né? Digamos que tenha um processo administrativo, né? Que está apurando aí a assiduidade do servidor, né? No processo administrativo é mais ou menos assim, né? Se instaura procedimento administrativo e nomeia uma comissão. Tem uma comissão, né, de servidores lá para julgar o agente. Aí uma comissão, né, vai e faz um relatório dizendo que opta pela exoneração, né, ele não foi aprovado no estágio probatório, então a gente opta pela exoneração. Aí a autoridade que julga pega esse relatório e exara um ato administrativo exonerando o agente inascido e diz no ato de exoneração, considerando o relatório formado pela comissão, relatório número tal, do PAD número tal, processo administrativo número tal, considerando os fundamentos lá expostos, né? Passo a exonerar o referido servidor. Ele presta atenção, em nenhum momento ele expôs o motivo, ou seja, não tem motivação. A motivação tem, na verdade a motivação tem, ela é de relação, ou faz referência, ou faz relação ao que está exposto no relatório. Tem problema? Nenhum. Isso acontece, por exemplo, quando no judiciário, por exemplo, vem um parecer do Ministério Público, né, e apresentando fundamentos jurídicos belíssimos, e aí o relator, o julgador pega, me utilizo dos mesmos fundamentos, ou seja, a mesma exposição do motivo, os mesmos fundamentos jurídicos dispostos no parecer número tal, né? Pois então, não tem problema, o nome disso é motivação aliundi ou per relationem, tá certo? E aí, para a gente encerrar, a gente fala
ainda tem uma questão aqui, ó. Ainda tem uma questão aqui que eu já ia pulando. Dá uma olhada. Tem uma questão, né, da OAB falando sobre a teoria dos motivos determinantes. O que acontece? José, servidor público federal, ocupante exclusivamente cargo e comissão, tá? Ele foi exonerado, tá? Ele não tem vínculo com a administração, ele foi exonerado, né, porque ele tinha só um cargo e comissão. Tendo autoridade competente motivado o ato em reiterado descumprimento da carga horária. Beleza. Motivou. Então já era, mano. Determinou. Não dá para voltar atrás, não. José obteve junto ao departamento documento oficial com extrato de seu ponto eletrônico, comprovando que não tinha falta. Era regular ele, né? O servidor buscou assistência jurídica junto ao advogado. Você, advogado, vai se utilizar de que fundamento jurídico? Teoria dos motivos determinantes. Isso. Vai se utilizar da teoria dos motivos determinantes, tá certo? Vamos lá. Não é viável o ajuizamento de ação judicial. Presta atenção. O motivo tá lá. Determinou o ato. E o motivo não existe. Então o que a gente faz? Anula o ato. Então, como não é viável o ajuizamento? É assim, tá? A invalidação, visando validar o ato, eis que o próprio texto constitucional estabelece que o cargo é de livre, correto, é de livre nomeação e livre exoneração, mas o cara motivou, para quê? Porque ele quis, errado, não precisava, fez à toa, né? Não está vinculado a limitados motivos, vincula sim, se está lá, vinculou, tá? Se está lá, vinculou. Agora, se ele não tivesse exposto, aí não teria problema nenhum, não teria nada determinado. Expôs, determina o ato. Se não existe o motivo, então não vai existir também o ato e a gente vai buscar a invalidação dele. Não é viável? É sim, tá? A invalidação, o ato de exoneração é um ato classificado como vinculado, no que tange a liberdade de ação. Não, na verdade, há uma discricionariedade, né? Ele nomeia, exonera do jeito que ele quiser, quando ele quiser. Preencheu os requisitos legais, ele nomeia e exonera quando ele quiser, né? Então, não é bem vinculado, não. Né? Não pode, o judiciário pode sim, pode sim. Se for controlar a legalidade, pode. Não pode controlar o mérito administrativo, mas se for legalidade, né? Se está dentro do mérito, sim. É viável o ajuizamento de ação, sim, né? Apesar de ser dispensável a motivação para o ato administrativo discricionário de exoneração. Olha aí, diz tudo. Uma vez expostos, conduziram a prática do ato, estes passam a vincular. Já era, meu parceiro, vinculou. E aí a gente pode anular, se ele não existiu, né? Se ele não existe, se ele é falso, né? Aí, de novo, ato administrativo, não, vinculado não, tá? Aí, vamos encerrar. Objeto, como eu disse, a nomenclaturas, conteúdo, é a mesma coisa, o mesmo conceito. Aí, o que acontece? Vamos lá. Um ato de desapropriação por meio de um decreto ou de lei com efeitos concretos, né? É um ato administrativo. É um ato administrativo, ato de desapropriação. Desapropriar é um ato administrativo. Vem lá o prefeito decreta que aquele imóvel vai ser desapropriado para a construção de uma escola, né? Aí o ato administrativo ele é o competente, a forma decreto, a finalidade para construir uma escola, né? Aí o motivo é porque tinha necessidade de ter uma escola naquele bairro que não existia nenhuma escola, e o objeto vai ser o quê? A perda do bem pelo particular. Ou seja, o que é objeto ou motivo? Nada mais é do que o resultado prático do ato administrativo. O que vai acarretar? Acarretou o quê? A perda do bem.
né? O ato de exoneração acarretou o quê? A vaga no cargo, ficou vago, né? A vacância do cargo, né? Então, o objeto ou conteúdo nada mais é do que o resultado prático do ato, tá bom? Deixa eu ver se ainda tem mais alguma coisa, tá? Resultado prático do ato, já falei, né? Sempre precisa. Isso. Ó, Celso Antônio fala que é conteúdo, tá? E aí ele também fala o objeto, é outra coisa. Diferencia conteúdo e objeto, né? Mas ele é um pouco fora da curva, né? A divisão dos pressupostos. Beleza? Falamos de motivo e objeto, dois que são elementos. O que? Depende. Depende. Presta atenção, no início da aula eu falei que competência, finalidade e forma são elementos, sempre serão elementos vinculados, tanto em atos vinculados como em atos discricionários. Atos administrativos quanto ao grau de liberdade só são esses dois, atos discricionários e atos vinculados. E agora, eles vão ter que ter os 5 motivos também? Os atos discricionários e os atos vinculados sempre terão 5 motivos. Agora, os atos vinculados, eles vão ter os 5 motivos e os 5 elementos ele vai ter os atos vinculados, vão ter todos os 5 elementos, os atos vinculados, e todos esses elementos vão ser vinculados. Quando a gente falar de ato administrativo discricionário, ele também vai ter os 5 elementos. Os 3 primeiros, competência, finalidade e forma, são vinculados. Motivo e objeto, aqui no ato discricionário, o motivo e o objeto é exatamente o mérito administrativo, tá? Ou seja, os 2 elementos aí são discricionários, né? Montei a tabela aqui para vocês. Já mostrei uma vez e mostro de novo, tá? Não sei se dá para parecer bacana. Elementos vinculados, tá certo? Lá no item 6.1, tá certo? Vocês podem procurar. E temos aí o nosso fim, tá? Muito obrigado por todos. Fiquem com Deus e até a próxima. E não se esqueçam de ler, estudar, fazer questão, né? É importante para a gente internalizar a parada. Muito obrigado e é um gosto imenso que eu tenho de ficar estudando aqui com vocês, tá bom? Beijão!